Começar então com uma oração. Senhor nosso Deus, te rendemos graças por este dia, pelo culto, ó Pai, que podemos prestar ao Senhor e no qual saímos edificados. Edificados pela tua palavra, que foi ministrada pelo teu servo, e também pelo momento da ceia, onde podemos nos lembrar que um dia teremos isso face a face com nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Irmãos, então, dando continuidade aos estudos que vocês vêm tendo sobre eclesiologia, né? Ou seja, sobre a igreja, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre nutrição da igreja. Então, vocês já devem estar percebendo que no decorrer das aulas que vocês vêm tendo, um assunto puxa o outro, né? Um assunto tem conexão com o outro. E hoje não será diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre de que maneira a igreja é nutrida. Então, primeiro vamos falar da fonte que de fato nutre a igreja como fonte. A gente sabe que essa fonte é o próprio Deus. Então, o próprio Senhor é aquele que é o mais desejoso pela santidade da sua igreja e pelos cuidados com a sua igreja. Nós, como servos, devemos ter esse mesmo zelo. No entanto, nós sabemos que o Senhor é aquele que é o mais zeloso com a sua própria igreja. Então, às vezes acontecem, né, situações em que nós podemos, no decorrer da nossa caminhada cristã, pensarmos na igreja e planejarmos coisas para a igreja, planejarmos os próximos passos, o que devemos fazer, quais livros estudar na escola dominical, qual série pregar, e tudo isso é bom e lícito. Nós devemos sim ter esse zelo, esse cuidado, mas sempre nos lembrando que aquele que mais deseja que a sua igreja seja santa, que a instrução seja uma instrução correta e que haja comunhão entre os irmãos, é o próprio Deus. Então nós agimos em obediência àquilo que o nosso Senhor deseja. Então o Pai aí aparece como aquele que é o provedor e disciplinador, né? Ele age em constante amor com o seu povo. Deus é sempre um Deus amoroso e às vezes, inclusive, nos disciplina por amor. Vocês já estudaram sobre esse assunto, né, e sabem que a disciplina ela tem alguns propósitos. E aqueles que são de fato disciplinados pelo Senhor é porque são seus filhos. A igreja ela tem um papel temporal e pontual de administrar essa disciplina, seja para que aquele que está de maneira impenitente se corrija, seja corrigido e se volte ao Senhor, né? Lembrando que a disciplina ela sempre tem um caráter de restauração, esse é o propósito, né? O objetivo não é que nós façamos uma distinção entre aquelas pessoas que não passaram pela disciplina e são pessoas santas e aqueles que não são, não é isso, né? O caráter da disciplina é sempre de restauração. E quando o Senhor faz isso conosco, e às vezes ele pode fazer isso pela via da igreja, e às vezes ele faz de maneira secreta por outros meios, mas ele nos disciplina, é para que nós sejamos mais parecidos com o Filho. Então, como diz a passagem em Deuteronômio 8,5, sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Então, existe essa relação filial quando Deus nos disciplina. Veja que nas Escrituras, quando Deus quer punir os ímpios, ele faz de outras maneiras. Às vezes, na aparência, pode parecer disciplina, mas Deus ou entrega essas pessoas às suas próprias paixões, como você vê em Romanos 1 e 2, né? Deus então deixa essas pessoas que são ímpias, desejosas por praticar o mal, por viver o mal, deixa elas à sua própria sorte, ou ele as pune, né? Mas não com um caráter disciplinador, de restauração, mas para os seus filhos, né? Para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo verdadeiramente, não apenas num aspecto nominal, né? Vocês também já viram em outra aula a questão da igreja visível e invisível, entendendo que a igreja invisível é aquela que comporta todos os eleitos do Senhor, em todas as épocas, em todas as tribos,
nas quais um dia nós teremos contato, né? E a igreja visível, que é formada por crentes e descrentes. A gente sempre espera que sejam por crentes, é óbvio, né? Mas não existe nenhuma ação humana que consiga se certificar da pureza do coração, das características do coração, da autenticidade da fé que é professada. Então, uma vez professa essa fé, né, a gente crê que as pessoas são crentes, mas a gente não tem como garantir. E a própria Escritura diz que na igreja nós teremos o joio e o trigo. E quem fará a ceifa, né, quem vai ceifar isso é o próprio Senhor, né? Mas, então, o pai, ele tem esse cuidado ao nutrir a igreja, amando a igreja, dando tudo aquilo que a igreja precisa e disciplinando quando necessário. O filho, né, que aparece como grande mestre, é claro que Cristo não é apenas o grande mestre, né? Às vezes nesses livros de autoajuda, que estão meio que redescobrindo Jesus, falam, não, Jesus é o maior psicólogo que já existiu, é um grande mestre. Não, de fato, ele é um grande mestre, não tenha dúvida. O problema é quando ele é visto só como um grande mestre. Né? Ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. É aquele que nós veremos na eternidade face. Então, que o Deus Pai e o Deus Espírito nós não teremos como ver fisicamente, embora nós venhamos sentir a sua presença. Mas o Deus Filho, Cristo, nós estaremos juntos com ele. Então, imagina que gostoso, né? A gente poder estar numa mesa farta, grande, com os nossos irmãos e o Senhor Jesus lá, conversando com a gente, batendo papo com a gente, né? Deveria ser algo que deveria queimar no nosso coração para que nós tenhamos essa boa ansiedade, né? Não é a ansiedade pela incerteza das coisas do tempo presente, do tempo futuro, como às vezes nós temos, né? Muitas vezes nós ficamos ansiosos pelas coisas erradas. Mas essa ansiedade por encontrar o nosso Salvador, de fato, deve ser algo que queima o nosso coração, que nos impulsiona a desejar um relacionamento mais próximo a Ele. E o próprio Jesus Cristo, então, dá à igreja local, às igrejas locais, pastores e mestres. Dota pessoas, né, para que possam, então, equipar a igreja, cuidar da igreja, ensinar, cuidar dos aspectos materiais, administrativos da igreja e também de ensino. E assim nutrir a igreja. E o Espírito Santo que nos dá vida e sabedoria, que nos dota de compreensão em relação às coisas do alto, em relação às escrituras. Então ele traz aí, quando coloca, né, traz a verdadeira liberdade intelectual. Por que eu estou colocando dessa forma? É porque pessoas podem conhecer as escrituras sem ter uma vida de piedade e um amor genuíno pelo Senhor. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas podem existir professores em seminários que não são crentes. Eles são estudiosos de um determinado campo da teologia, mas podem nem acreditar naquilo direito. Né? Tem uma relação fria com a palavra. Não existe uma relação, né? Não estou falando que todo professor é assim, claro. Isso a gente entende que deve ser uma exceção e geralmente é. Mas o que eu estou querendo colocar é que quando eu digo aqui liberdade intelectual, verdadeira liberdade intelectual, é de conhecimento de fato. O Espírito nos dá conhecimento de fato de quem Ele é. Então, Ele mesmo se revela a nós e nós jamais poderíamos conhecê-lo se Ele não nos revelasse. Né? Vocês já devem ter escutado em algum momento aquela distinção entre a revelação que é especial e aquela revelação que, vamos dizer assim, era das coisas mais ordinárias, né? É uma revelação natural. Mas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas não vão olhar a beleza da criação e conectar com Deus das Escrituras. Elas estão cegas. Veja que maluquice, abrindo apenas um parênteses e depois a gente volta, né? Como é que as pessoas podem olhar a ordem da criação
a maneira como a criação é feita, na sua beleza e perfeição, mesmo em um mundo caído, e atribuir isso ao acaso, a uma sucessão de eventos casuais que deram certinho para que acontecesse o que a gente tem hoje, né? Vida inteligente, coisas funcionando dentro de uma lógica. Tem até um livro que fala: não tenho fé suficiente para ser ateu. É bem isso, é muito mais difícil ser ateu, porque não tem lógica. Você acreditar no mundo em que não existe um Criador que organiza todas as coisas, cria todas as coisas e preserva todas as coisas. Mas o Espírito Santo nos dá essa compreensão. Seja o intelectual de título maior na universidade, até o camponês, a pessoa mais simples, até aquele que é analfabeto, porque essa compreensão vem de uma sabedoria divina, não é apenas através das letras. E o Senhor dota as pessoas de sabedoria, e aí, fazendo apenas uma breve distinção, conhecimento tem a ver com você ter um certo acúmulo de informações e compreensão dessas informações. Sabedoria é quando você sabe usá-las da maneira correta, da forma correta. Então, vocês certamente já tiveram essa experiência de encontrarem pessoas que são extremamente inteligentes, mas que não sabem sequer administrar a própria vida. Você fala, mas como que pode? Pessoa tão inteligente não consegue lidar com os filhos, não consegue lidar com questões mais basilares da vida? Então, é porque não tem a ver apenas com conhecimento, tem a ver com sabedoria. E quando nós tratamos desse tipo de sabedoria que eu estou falando aqui, e aí que pensando na igreja, né, tem a ver com aquela sabedoria que Deus faz com que algumas pessoas dotadas de dons específicos que Ele dá para cuidar da igreja, essas pessoas consigam enxergar as necessidades da igreja, consigam enxergar além, né, daquilo que às vezes é habitual, e Deus mesmo dota para que essas pessoas sirvam a igreja. Lembrando que dons não são superpoderes, né? Que Deus dá para que a gente se exiba. Não é isso. Dons são qualidades, são atributos que Deus nos dá, de fato sobrenaturais, de maneira que a gente consiga servir o outro. É sempre o outro, é sempre para o outro. Tá? E o Espírito, então, nos dá, ele une a ciência, e aqui não estou falando de ciência no sentido de ciência moderna, ciência de experimento, né? Ciência de conhecimento mesmo. O Espírito une o conhecimento à sabedoria prática e liberta a mente. Vamos falar um pouquinho de educação cristã de maneira bem breve aqui, né? Então, educação cristã, sermos educados na educação cristã, ela sempre vai além da informação, apenas de saber alguma coisa. Às vezes nós podemos saber coisas, mas nosso coração é duro bastante para que nós não queiramos obedecer. Então, primeiro tem um aspecto aí relacional, que é conhecer ao Senhor. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, não tem como você amar alguém sem conhecer essa pessoa. E note, isso a gente consegue perceber até nos nossos relacionamentos entre nós, né? Nossos relacionamentos horizontais, não verticais com o Senhor. Mas isso fica bem nítido. Quanto mais a gente conhece aquela pessoa amada, e mais nós estamos desejosos por obedecer ao Senhor, conforme o tempo passa, mais nós amamos. O amor, ele aumenta. O amor relacional, vamos pensar em marido e esposa, né? Aquela paixonite do começo passa, mas o amor aumenta. Porque o amor tem características sacrificiais, ou seja, você está disposto a se doar pelo outro e se sacrificar pelo outro. O amor tem características que te conduzem a compartilhar a sua vida, a desejar que o outro, sendo crente também, né, evidente, que essa pessoa seja santificada através da sua ação. Você deseja que ela seja mais santa. E você também deseja ser melhor para que você possa servi-la. Então, quando nós conhecemos o Senhor, isso muda todas as nossas relações.
tá? Não existe essa conversa de que, não, com Deus eu estou bem, eu só não estou bem com as pessoas. Tá? Isso não existe. Né? Se nós não amamos o próximo que nós vemos, quanto mais ao Senhor, diz o apóstolo João. Então, as nossas relações humanas, elas são um bom indício de como está o nosso relacionamento com o Senhor. É evidente que nós podemos ter crises, momentos de dificuldade, essas coisas fazem parte de um mundo caído. Mas quando nós conhecemos o Senhor e nós nos relacionamos com Ele, nós buscamos a santidade, isso transforma todas as nossas relações, em todos os níveis. E aqui, claro, né, quando a gente fala de conhecer ao Senhor, você está relacionando no sentido amplo, tá? Da fé salvadora, confiança e união viva com Cristo, eh, relacionamento com o próximo, relacionamento até com aqueles que não são dos nossos irmãos na fé, mas que nós temos a preocupação e desejo de levar o evangelho a eles. Lembrando que pregar o evangelho àquele que ainda não conhece é um ato de amor. Tá? A gente deve encarar isso como uma responsabilidade, é verdade, mas não como uma mera responsabilidade. Se você ama o seu Senhor, você quer proclamá-lo porque ele pediu para você fazer isso. Se você ama o próximo, você quer falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Isso é algo que você de fato deseja. Você quer que essas pessoas que ainda não conhecem, e aí vocês podem ter várias pessoas na a mente, né? Familiares, amigos, pessoas que trabalham com você. Vai ser o seu desejo, então, proclamar a palavra do Senhor, apresentar a Cristo para essas pessoas, porque você tem um relacionamento com o Senhor. Depois, uma outra questão. Embora eu tenha feito a distinção entre relacional, prática e ontológica, é mais uma questão didática, tá? Mas essas coisas estão todas misturadas. Então, uma outra questão, né, que está, claro, conectada a isso, é fazer a vontade de Deus. É um treinamento ativo para discernir a vontade de Deus na vida diária e traduzir essa fé em obediência. Então, toda fé genuína, toda piedade genuína, ela se transforma em obediência. Você quer obedecer, você deseja obedecer. E mesmo quando você não quer obedecer, por saber que tem que obedecer e por amar a obediência, você obedece mesmo assim. Nós sabemos que, na prática, isso nem sempre é fácil. Cada pessoa aqui tem uma dificuldade, uma luta, um campo de pecado que tem que lutar para vencer, mas o nosso desejo, quando nós somos instruídos pelo Senhor e conhecemos ao Senhor, é desejo de obedecer. Depois, né, também conectado a isso, nós desejamos ser como o Senhor. Nós desejamos ser como aquele que é o varão perfeito, que é Cristo. Não tem como nós conhecermos a Cristo e não desejarmos ser como Ele. Não tem como. Se nós de fato conhecemos a Cristo, se nós de fato temos um relacionamento com Ele, o nosso desejo é ser igual a Ele. Pense em pessoas que vocês admiram, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, que seja. Se você admira essa pessoa, você quer copiar qualidades que essa pessoa tem. Isso imaginando uma pessoa que tem pecados, né? Quanto mais com Cristo, que é varão perfeito, pleno, plenamente obediente, nós vamos querer, então, ter esse relacionamento com Ele, vamos querer obedecê-lo, vamos querer ser como Ele. E aqui acho um dado curioso, assim, que acho que só para a gente. Você deve ter ouvido a expressão imago Dei, né? Imagem de Deus. Então, veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós continuamos à imagem e semelhança de Deus, mesmo que caídos. Mas quando Deus vai trabalhando em nossos corações, nós vamos ficando mais parecidos com aquela imagem original que Deus preparou para que nós fôssemos. E esse processo de transformação, ele não para.
Não existe um momento que você fala assim: bom, agora eu completei 80 anos, agora acabou, agora cheguei, agora é só esperar o Senhor chamar. Não, isso daí é até a hora que Ele chamar mesmo. Tá? Não existe momento de parada. Nossa vida é uma vida de aprendizagem contínua. O reverendo Václav, né, ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: ou você cresce em sabedoria ou você cresce em estultícia. Você nunca fica parado. Então, com o tempo na vida, não tem essa história de, olha, meu irmão, estou estacionado na fé. Não, você não está estacionado. Se você acha que você está estacionado, você está decaindo. Ou você cresce em sabedoria ao conhecer o Senhor, ao desejar obedecê-lo e ser como Ele, ou você está crescendo em tolice, em estultícia. Não existe esse meio termo de que eu sou neutro. E quando nós somos cuidados pelo Senhor, educados pelo Senhor, através dos meios ordinários que Ele nos dá, seja pela pregação da palavra, seja pela escola bíblica dominical, seja pela conversa com outros irmãos, que nós também aprendemos com eles, por isso que é tão importante o discipulado, né? Por isso que é tão importante você ter irmãos mais maduros, que a gente cola nesses irmãos e anda com eles, e a gente vai aprendendo com eles, tudo isso nos ensina. São coisas importantes para que nós sejamos, então, educados nos caminhos do Senhor e nutridos dessa forma. Vamos começar pelo local mais importante aqui, que é o lar. O local mais importante para a educação, para que sejamos nutridos, comecemos a ser nutridos, embora exista uma relação que eu vou falar daqui a pouco, né? Quer dizer, a igreja abençoa o lar e o lar abençoa a igreja, né? Existe essa relação, mas o lar é esse epicentro da nutrição espiritual. Veja só em Deuteronômio 6, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. O que significa essa questão da educação em casa, tá? Não é meramente uma questão formal de culto domiciliar. É claro que isso faz parte também. Mas é apenas uma questão assim, agora eu vou cumprir meu horário, das 8 às 8h30, é culto em casa. Quero as crianças aqui, minha esposa aqui. Ótimo, isso não tem nenhum problema quanto a isso. Só que quando a gente fala desse tipo de nutrição espiritual no lar, de educação no lar, ele vai além disso. Como diz a própria passagem, olha, eu estou comendo, batendo papo com a minha família no café da manhã, eu estou falando das coisas do Senhor. Quando surge alguma dificuldade do meu filho na escola, eu apresento as soluções que a Escritura me apresenta. Quando eu me vejo numa dificuldade e eu quero conversar com alguém dentro de casa, né, um problema, vamos colocar aí marido e mulher, eu vou buscar nas Escrituras a maneira como eu devo lidar com aquilo. Ou seja, o centro, né, o epicentro, que é o lar, ele deve estar sempre se nutrindo da palavra, em todos os momentos. Nas nossas conversas com o cônjuge, com os filhos, no café da manhã, no almoço, na janta, no culto, no momento de oração e devoção, no carro enquanto a gente vem para a igreja aqui, né? Tá no carro, estou vindo para a igreja. Tá conversando, tá educando, né? E claro, você fala, bom, mas e se eu não tenho mais filhos? Isso não muda em nada, porque você tem um cônjuge, você vai conversar com ele e vice-versa, um vai estar ajudando o outro, né? Então, é um processo constante, tá? E o lar é o ponto mais importante. Nós temos que tomar muito cuidado para que a gente, às vezes isso não é explicitamente falado, tá? Mas a gente pode agir dessa forma. Tem que tomar muito cuidado para a gente não terceirizar a nossa responsabilidade no lar para a igreja. Então, quem é responsável por cuidar dos nossos filhos, principalmente, principal cuidador, são os pais. Não são os pais que ajudam a igreja a cuidar dos filhos. Não, são a igreja que ajuda os pais a cuidar dos filhos. A igreja é ajudadora, mas os pais têm a principal responsabilidade. Então,
para pais que têm dificuldades, às vezes, em educar os filhos, procure um irmão da igreja mais sábio, ou os líderes, falar, estou com dificuldade nessa área, você pode me ajudar? Busque esse auxílio, mas entendendo que a responsabilidade é sua, é do pai e da mãe, de instruir, de se instruírem mutuamente, mas de instruir também os filhos nos caminhos do Senhor. Então, o lar de fato é o ponto mais importante. Lembrando algumas coisas que são essenciais. Primeiro, os filhos pertencem a Deus. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para os pais. Qualquer um que é pai sabe disso. Quando você vê aquela criaturinha bonita, fofinha, é difícil a gente não achar que aquilo é só nosso, que os filhos são só nossos. É evidente que isso é um privilégio. Deus nos dá os nossos filhos para que nós cuidemos deles. Deus nos dá os nossos filhos para que nós os amemos, mas os filhos são dele, porque a vida é dele. Nós não temos nenhuma capacidade, seja na nossa vida, na vida deles, de preservá-los. Nós não somos donos nem da nossa própria vida, quanto mais da deles. Mas Deus nos dá esse grande privilégio de termos filhos, nos dá a possibilidade de amá-los. Quem aqui já tem filhos, em especial aqueles os filhos que já estão falando já, né? Já se comunicam melhor, mas isso também serve para os menores, tá? A gente descobre uma porção de pecados que a gente não conhecia, até ter filhos. Eu me lembro, quando a Gabi nasceu, eu percebi o quanto eu era irado, porque ela chorava a noite inteira, não dormia direito. Eu descobri um Daniel irado que eu não imaginava que existia, mas estava lá. Estava escondidinho. A única coisa é que ele dormia bem. Então, os filhos, lidar com os filhos e com as limitações dos filhos, as dificuldades dos filhos, nos revelam também muito da gente. E Deus faz isso de maneira providencial para que nós trabalhemos as nossas dificuldades. Então, é um privilégio. Mas lembrando, os filhos são do Senhor. Uma outra questão importante no lar é a imersão na palavra, a gente ter um contato constante com a palavra do Senhor, com as Escrituras, e colocar isso na rotina familiar. Um outro ponto que às vezes é negligenciado, que é a questão do envolvimento cultural. Quando digo envolvimento cultural, é ajudar os nossos filhos a viver nesse mundo. Não é criá-los apenas numa bolha. É claro que a gente tem que protegê-los, mas vai chegar um ponto em que essa proteção ela vai diminuindo, Conforme eles vão crescendo, a sua autoridade, não é que você perca a autoridade, mas a sua autoridade vai diminuindo. E o que se espera é que, tendo sido ensinado nos caminhos do Senhor, ele possa tomar as melhores decisões. E nós seremos os seus conselheiros. Nós vamos andar com eles. Isso para a vida toda, mesmo sendo adultos e casados. Mas nós temos que entender o nosso lugar. A nossa função é de cuidar desses filhos, orientá-los e, sendo sábios no Senhor, certamente os seus próprios filhos vão procurá-los, mesmo que vocês mesmo que os filhos já estejam adultos, Mas quando você os ensina a viver nesse mundo, que é um mundo caído, mas você ensina a maneira como as Escrituras nos ensinam, Veja como foi dito, inclusive hoje na pregação, Quando o povo estava no cativeiro, foi falado para eles: cuidem da cidade, procriem, vão lá, tem que ter criança. Deus poderia ter falado o seguinte: ó, já que vocês estão aqui no cativeiro, para de ter filho, deixa pegar fogo, essa terra não é de vocês mesmo? Deixa pegar fogo, deixa o melhor para quando vocês voltarem. Não foi isso que ele disse. Nós temos que ser bênção onde nós estivermos. E é evidente que se nós não formos bênção no nosso próprio lar, tem alguma coisa errada. Certamente nós estamos sendo hipócritas. Então Deus nos chama a partir do lar, através do lar, exercermos essa bênção na vida dos filhos, uma vez que eles são nossa herança, a ensinarmos a palavra do Senhor a ele,
né? E claro, para que ensinemos, temos que conhecer, né? Não dá para ensinar algo também que a gente não conhece. Assim como não dá para amar alguém que a gente não conhece, não dá também para a gente ensinar se a gente não conhece. Então nós temos que buscar o conhecimento na palavra do Senhor para ensinar os nossos filhos. E ensiná-los a viver nesse mundo caído, para que eles possam ser luz nesse mundo que não conhece o Senhor. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma questão? Que o pessoal trata a gente bem, coloca até água com gás. Bom, então aqui um breve resumo, né? Só na verdade, assim, não é bem um resumo, mas um exemplo, né? De que o lar é o centro, né? Desse educar nos caminhos do Senhor. E aí, claro, tem a ver com nutrição da igreja também. Mas nós temos aí os dois outros pilares, a igreja, que claro que tem a função de nos ajudar nisso. Veja, é a partir da família que igrejas são formadas. No cuidado com a família que igrejas são formadas. Famílias fortes darão como resultado igrejas fortes. Então, um resultado que é lógico. Se a família estiver forte nos caminhos do Senhor, a igreja será forte e estará nos caminhos do Senhor. Então, a igreja ela tem esse objetivo de instrução, de instruir no caminho correto, de nos alimentar, né? E vai oferecer pastoreio, escola dominical, né? Grupos de estudo, para que a gente possa, então, nos servir mutuamente, cada qual com o seu dom. Né? Nós sabemos que Deus dá dons distintos para cada um de nós, para que nós possamos servir. Então, não existe crente que não tenha dom. E essa instrução, então, nos fortalece no lar. E quando nós, através dessa instrução fiel, aplicamos no lar, nós trazemos esses benefícios para a igreja. Então, por isso que eu disse que é um círculo, né? A igreja instrui, no lar nós instruímos nossos filhos, e estamos na igreja, uma família forte, né? A família uma família fiel, forte, que permite que a igreja seja uma igreja também fiel e forte. E tem um segundo pilar que nem sempre é possível, tá? Que é a escola. É desejável, mas nem sempre é possível. Por isso, inclusive, muitos optam pelo homeschooling, né? Porque não é fácil de fato. A gente tem hoje uma limitação. Não dá para a gente falar que não existam boas escolas de cosmovisão cristã, ou escolas que às vezes não são de cosmovisão cristã, mas são um pouco mais conservadoras, o que nos ajuda, né, às vezes, a colocar nessas escolas. E essas escolas podem ajudar, tá? Mas eu coloco bem entre aspas aqui. Eu achei importante colocar porque muitas vezes a escola, sim, ela pode, se ela tem é uma escola confessional, tem uma cosmovisão cristã boa, ela de fato pode nos ajudar. Ela pode nos auxiliar. Mas, novamente, é auxílio, né? Eh, uma vez eu estava vendo uma entrevista, né? E a entrevista, uma diretora de escola estava sendo entrevistada, ela falou assim: é muito bom quando os pais nos auxiliam. Não, não são os pais que nos auxiliam, pensando na escola. É a escola que auxilia os pais. O papel da escola é auxiliar. O principal papel na educação dos filhos é dos pais. Mas a escola ela pode ser, sim, um local, né, para que esses princípios sejam expandidos e fortalecidos se ela tem uma cosmovisão cristã ou uma cosmovisão que tem pontos de contato com a fé cristã, tá? Então, algumas vias de nutrição objetiva que a gente consegue, então, ver claramente, por exemplo, no culto. Nós tivemos as duas hoje. Então, primeira, a ministração da palavra, pregação fiel das Escrituras. Veja, por que nós somos tão cuidadosos na questão da pregação expositiva, né? De você pegar o texto, expor o texto, né?
e não apenas usar o texto como ilustração. Por que nós temos esse zelo tão grande? Porque a palavra de Deus é o que está escrito lá. É Deus falando com a gente. Quando o pregador vem aqui falar, ele está nos ensinando e sendo boca do próprio Senhor. Então, quando ele prega de forma fiel a palavra, é o próprio Deus falando aos nossos ouvidos e o Espírito Santo ministrando em nossos corações. Vocês certamente já tiveram essa experiência várias vezes em pregações. Às vezes você está escutando alguma coisa e você fala, nossa, mas eu li essa passagem tantas vezes, eu nunca percebi isso. A gente continua sempre se surpreendendo, né? Mesmo sendo velho de fé. Você vai olhando aquilo e fala, nossa, mas como é que eu não notei isso? Quanta beleza, aquilo te surpreende. Porque o Espírito vai administrando na vida da gente, vai nos educando e nos ensinando dia a dia. Às vezes, numa leitura na sua casa, você está lendo aquilo, né, uma passagem já vista outras vezes, e te desperta algo novo. Né? E isso na pregação é algo bastante comum. Deus usa da boca dos seus servos que estudam a palavra e a pregam de forma fiel para que nos edifique, nos fortaleça, nos molde à semelhança de Cristo. Então, essa é a dieta principal indispensável da igreja, ministração da palavra. É verdade revelada que transforma a mente, corrige a rota e alimenta a fé comunitária. É claro que a gente está sempre falando nesse sentido, né, de uma ministração da palavra fiel, quando essa palavra é fielmente pregada. Uma outra questão, né, e nós participamos disso hoje, é a ministração dos sacramentos. Veja, temos 2 sacramentos. Quais são mesmo? Um é a ceia, outro, batismo, né? Quando nós presenciamos o batismo, que é a marca que Deus administra nessa vida, quer dizer, marca visível, né? O ritual que nós fazemos visível dessa pessoa entrando na comunidade da fé, deve ser uma alegria muito grande para a gente. Eu sei que a gente tem batismos de pessoas que professam a fé e batizam ao mesmo tempo, né? Porque já são adultas. Então elas batizam como alguém que está entrando na comunidade da fé e, conjuntamente a isso, faz a profissão de fé. Mas nas crianças, é um ato de responsabilidade diante do Senhor, dos pais, né? Que estão se responsabilizando, a igreja mesmo, de cuidar dessas crianças, e que elas fazem parte da comunidade da fé. Isso não é pouca coisa. Inclusive, tem um bom argumento para aqueles que são contrários ao pedobatismo, né, o batismo de crianças. Porque, veja, na antiga aliança, a gente introduzia as crianças pela circuncisão à comunidade da fé. Então, eles faziam parte do povo de Deus. Eles seriam crentes genuínos? A gente não sabe, mas fazem parte do povo de Deus. Agora, na nova aliança, isso vai ser menor, vai ser, do ponto de vista do pertencimento, os nossos filhos não pertencem à igreja até que eles tomem consciência. Não faz muito sentido. Né? O batismo durante. Já ia entrar em outros assuntos, né? É que o assunto me chama a atenção e eu gosto do assunto, né? Falar de sacramentos. Aliás, vocês já tiveram essa aula sobre sacramentos? Então é melhor nem falar muito, porque a aula foi dada e foi bem dada. Né? Mas a gente deveria, então, ver esses sacramentos, né? O momento da ceia, a beleza do momento da ceia. Aqui é uma pequena amostra, é uma sombra daquilo que nós teremos com o nosso próprio Salvador. Então, como eu falei no começo da aula, né? Isso deve ser algo que queima no nosso coração. Eu quero estar com o meu Salvador. Eu quero viver com Ele por toda a eternidade. Eu quero viver com meus irmãos, sem nenhum tipo de barreira, como é o pecado. O pecado nos priva de muitas coisas. Né? A gente tem essas barreiras
muitas de dificuldade de compreensão. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você faz uma coisa com uma intenção, a pessoa entende outra. Às vezes você faz uma coisa achando que está bem intencionado, mas você não está no fundo, porque o seu coração é pecaminoso. A gente é um novelo de lã, né? Mas isso será desfeito. E nós teremos essa oportunidade de vivenciarmos, então, aquilo que nós celebramos na ceia, de maneira a nos apontar para o futuro, na eternidade, nós teremos um dia. Então, isso também nos nutre com esperança, nos nutre com alegria, né? Isso deve ser algo importante, nós devemos valorizar, não apenas como um simples ritual. Outra questão importante também, a oração. Veja, a gente às vezes comenta muito sobre os puritanos, né? Sobre a intelectualidade puritana, e de fato, eles foram homens com uma erudição, às vezes, assustadora, né? Às vezes você começa a ler os livros que os puritanos fizeram, produziram, né? E a gente fica assustado. Como é que aqueles homens conseguiram ter essa visão? Mas, curiosamente, o que mais chama a atenção dos puritanos não é nem a produção intelectual, é a vida de oração que esses homens tinham. Eram homens extremamente devotos e preocupados com oração. Eles amavam o momento de se colocar diante do Senhor e conversar com Ele. Então, uma vida de oração é essencial para uma igreja saudável. E a oração nos nutre, que é quando nós colocamos as nossas petições ao Senhor, quando nós reconhecemos a Sua majestade, falamos da Sua beleza, quando nós pedimos pela vida de outras pessoas. Né? Veja que num culto a gente tem vários momentos distintos de oração, né? Momento de louvor ao Senhor, de agradecimento ao Senhor. Temos um momento que é de intercessão, como foi feito hoje, um momento de confissão de pecados, né? Nós devemos também ter esses elementos dentro do nosso culto doméstico, da nossa vida devocional diária, e nos colocarmos diante do Senhor. Eu não me lembro agora qual foi o pregador que disse isso. Eu acho que é o John Piper, ou talvez ele citando outra pessoa, mas falando que nós devemos muitas vezes orar até que nós estejamos orando. Ou seja, tem horas que você não está querendo orar. É difícil, estou cansado, o dia foi atribulado, só gostaria de sentar na frente da televisão e desligar meu cérebro, né? Virar algo passivo. Não, mas vamos colocar as minhas dificuldades diante do Senhor, meu cansaço diante do Senhor, as minhas lutas diante do Senhor, as minhas alegrias diante do Senhor, e vamos orar até que nós estejamos orando. Então, a oração é essencial para a nossa nutrição. E a disciplina eclesiástica que eu falei logo no começo, né? Já peguei ponto lá quando a gente falou do Senhor, né? Também nos disciplina. A disciplina eclesiástica é muito importante. Então, apenas lembrando vocês, porque vocês já tiveram essa aula, uma abordagem falsa é que o objetivo da disciplina ele é meramente autoritário de controle de poder. É claro que líderes maus podem fazer isso, tá? Podem usar a disciplina como vingança. Mas estou falando nos casos em que a disciplina é corretamente administrada. Quando é corretamente administrada, então o propósito é restauração da pessoa que está em pecado, é você ter o cuidado com a igreja para que aqueles que estão vacilantes percebam que tem que se corrigir, né? E para a glória de Cristo, para que a igreja se mantenha pura, para que Cristo seja glorificado através da disciplina eclesiástica. Gente, alguma dúvida até aqui? Vocês podem levantar a mão, podem, sem nenhum problema, tá? Bom, então aqui, caminhando já para as partes finais. A nutrição da igreja não flui apenas de cima para baixo, então dos líderes para os membros, mas é ativa e vitalmente de membro para membro. Lembrando que a gente tem que tomar também esse cuidado, acho que vale a pena o alerta. Veja, nós devemos recorrer
aos nossos líderes. Devemos fazer isso. Mas nós não devemos ter uma visão de que a responsabilidade por cuidar uns dos outros é apenas do líder. Ou seja, eu vi um problema lá, vou falar assim, deixa eu falar com o meu presbítero ou com o diácono, para ele cuidar lá. Não, se eu tenho condições de cuidar e se eu vi o problema, eu vou lá e faço. Olha, tem um irmão que eu estou vendo que ele está errando muito, ele está sendo muito ríspido com a esposa. Vai lá falar com ele. Segue o que Mateus 18 fala, vai lá falar com ele. Se ele te despreza, não quero saber disso. Chama mais uma testemunha, pode até chamar um líder. Ou seja, é nossa responsabilidade quando Deus nos coloca diante de situações que nós percebemos que tem que ser trabalhadas e mudadas no outro, ou no que quer que seja, né? Mas nós somos colocados nessa situação. Deus nos coloca para cuidar uns dos outros, e não apenas os líderes. Quando nós temos uma postura dessa, de mútuo discipulado, a igreja, ela amadurece, se fortalece ainda mais. Podem reparar, igrejas que são muito centradas em figuras de autoridade e que dependem demais de figuras de autoridade como aquelas que vão executar as coisas e que tem uma postura mais passiva, né? Então, assim, o membro vem para assistir, os líderes para agir na vida das suas ovelhas. Pessoas que têm só essa visão, podem reparar que essas igrejas elas tendem a cair em algum momento no autoritarismo. É muito difícil quando você tem essas figuras centralizadoras. Agora, quando a igreja cuida, né, um cuida do outro, quando as pessoas são preocupadas umas com as outras, vem a pessoa com vê a pessoa com uma dificuldade, vai lá e ajuda. Olha, tá difícil agora, então chama mais um. Ah, se precisar, chama o líder. A igreja ela cresce com robustez, tá? A gente cresce com maturidade, sem se omitir diante das situações. Como eu falei também anteriormente, Deus nos deu dons e esses dons são para servir a igreja. O exercício intencional desses dons é indispensável para a saúde do corpo. Então, somos gratos a Deus porque nós percebemos que a igreja aqui, todo mundo serve em alguma coisa, né? Sempre ajudando, servindo em alguma coisa. Isso é importante, nós temos que ter de fato essa preocupação de serviço, de nos servirmos mutuamente através dos nossos dons. E aqui vai só um detalhe, né? Se você às vezes tem uma dúvida qual é o seu dom, às vezes vale a pena perguntar para o pastor, para os líderes ou para outras pessoas que convivem com você. O que você acha que eu faço? Às vezes aquilo que você faz com mais facilidade, que você acha que não é dom, você até dá de ombros, né? Ah, mas isso daí eu faço tão natural, isso daí não é dom, não. Não, às vezes é exatamente isso. É porque você faz com facilidade, faz bem, é o dom que Deus te deu para fazer. Né? É que alguns dons, eles são mais visíveis, né? Então, se a pessoa tem o dom de sabedoria, né, dom de ensino, isso fica mais visível, né? Mas, os dons da palavra, né, de maneira geral. Mas todo crente tem dons, e Deus dá esses dons para servir a igreja. Resultado prático: a espiritualidade madura se manifesta quando o crente usa sua capacitação divina para servir ao próximo, promovendo encorajamento, correção fraternal e um fortalecimento inquebrável da comunidade local. Aqui, na verdade, é um resumo daquilo que a gente falou, né? Então, a fonte é o próprio Deus Trino. Os agentes devem acontecer no lar, apoiado pela igreja e, quando possível, pela escola. Os meios, como acontece? Pela ministração da palavra, pela ministração dos sacramentos, pela oração diária, pela disciplina e pelo uso dos dons. E os objetivos, para conhecer ao Senhor, fazer e ser como Cristo. Né? Nós seguimos ao Senhor, obedecemos a Ele e sermos mais parecidos com Cristo. A palavra cristão, né, é no sentido de pequenos cristos, né? Deus nos molda, vai nos moldando no decorrer da vida para que sejamos mais parecidos com o Filho. E é isso que nós devemos desejar. Aqui vai um alerta. Quando tentamos alcançar os objetivos ignorando a fonte, ou seja, que nós devemos conhecer o Deus das Escrituras, amá-lo, nos relacionarmos com Ele,
e nós focamos nos meios, nós vivemos uma religião de aparência. Ou seja, é uma santidade oca. Ela tem aparência de santidade, mas às vezes no meio está podre, porque vira um moralismo. Tudo aquilo que vira moralismo, ou seja, eu vou fazer porque tenho que fazer, ou vou fazer porque ao fazer eu sou melhor do que o outro. Isso naturalmente vai acontecer, se o nosso foco principal não for o amor ao Senhor e, portanto, conhecer mais dele, nos relacionarmos com ele, vivermos com os nossos irmãos na fé e assim por diante. Nós acabamos produzindo religiosidade morta e legalista, se olharmos os meios, mas não formos cuidadosos com os objetivos reais. Então, é nisso que nós devemos nos focar, na maturidade em Cristo. Nós devemos desejar sair do leitinho. É claro que nós temos crentes de níveis diferentes, né? Seja pelo momento de conversão, seja por características, mas todos devemos buscar o Senhor dessa forma, todos. Isso é indistintivo. Deus pode até dar para alguns uma facilidade maior para conhecer as Escrituras, que pode colocar essas pessoas como mestres, mas todos devemos buscar a maturidade em Cristo, viver uma vida piedosa para a honra e glória do Senhor. Gente, é isso. Perguntas? Alguma questão que alguém queira colocar, que às vezes não é pergunta, mas quer acrescentar? Não? Pois se quiserem conversar, pode falar, Lucas. Microfone? Sobre poda, que muitas vezes nós olhamos a poda num sentido corretivo, e primariamente, mas lembrando que Cristo falando da parábola da videira, em que aquele que não dá fruto ele corta, mas aquele que dá fruto ele limpa, e o termo ali é poda mesmo, para que dê ainda mais fruto. Então, não poucas vezes o Senhor nos corrige, não no aspecto corretivo apenas que é algo pecaminoso que estávamos fazendo, mas para que devemos a dar ainda mais fruto. Então, e Cristo coloca aqui essa questão da poda, ele nos limpa, ele nos poda pela palavra que ele nos diz. Então, apenas colocando como que a questão da administração da palavra e da poda, visando mais frutos, ela é totalmente integrada. Então, que muitas vezes a gente olha a poda apenas no aspecto, entre aspas, negativo, corretivo, mas não poucas vezes o Senhor nos poda para que venhamos ainda a dar a mais fruto ainda. É claro que a questão corretiva é vislumbrando frutos e não apenas tirar da videira. Só esse ponto. Muito bem lembrado, Lucas.